Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um resumo da semana. E se você é um dos nossos viewers assíduos, você sabe que na semana passada eu avisei que esse aqui seria um resumo da semana especial, temático, aniversário. Hoje eu tenho a honra de ter aqui presentes comigo dois aniversariantes. Uma que está ali dando todo o nosso suporte atrás das câmeras, a Kimberly, a qual eu estendo também o parabéns. E outra, pode falar parabéns, não tem problema nenhum, não. Pode falar obrigado, perdão. Aí. E outro que está aqui ao meu lado, Ricardo Rose. Essa semana também meu irmão fez aniversário, minha amiga Ju, na quarta-feira. E a todos, então, parabéns. Eu espero que seja esse um dos muitos aniversários que vem pela frente e que eu tenho a honra e o prazer de estar presente neles. Opa, isso é bom que aí tá vivo todo mundo, né? Exatamente. Muitos aniversários de todos nós que fazemos aniversário aí nessas datas próximas e que você esteja presente neles para sempre, enquanto nós estivermos aqui. Obrigado, Danilo. Amém. Valeu, é uma honra poder estar aqui também, que hoje eu também fiz no Linha de Frente da Jovem Pan, também foi uma oportunidade de estar com eles lá, de estar aqui com você, com a Kimberly e com toda a audiência do Política do Bom Senso, lá do canal do Ricardo Rose, passando essa data bacana aqui, com muita notícia boa, com muito comentário político, temos aqui que eu tô com a língua já ardendo, para falar. Vamos lá. Então, como é aniversário, não vou ficar querendo alugar você, porque a gente sabe que você é uma pessoa muito requisitada, serei sucinto nas matérias. E aí também depende de você. Espero ser sucinto, ó. Feliz aniversário pra aí, ó, Flau. Espero ser sucinto nas nem ligo respostas. Pra ele aqui, não. Vamos que vamos aqui. Vamos lá, olha. Eu não tenho nenhuma notícia boa, tá? Eu ia falar, pô, tem um aniversário aqui, tem uma puta notícia legal. Não, é só tragédia, só tranqueira. Brasil! Tá? A primeira, vocês se lembram aí do PL, da taxação das comprinhas, né? Uhum. A justificativa era de que nós precisamos proteger a indústria e o varejo nacional, né? De acordo com as informações, o varejo estava sendo invadido por produtos vindos da China e havia uma concorrência desleal. Vou fazer assim também para não ficar com concorrência desleal. Tá? Uma concorrência desleal. Os produtos vêm de lá com dumping social, com subpreço, chega aqui sem pagar imposto, a concorrência é difícil. Pois bem, foi aprovado que, inclusive, ontem o Lula sancionou essa lei, mas ele disse assim, só em agosto, então agora julho é correr para comprar, tá? Eu que nunca comprei nesse negócio aí, vou comprar alguma coisinha só para dizer que eu fiz, tá? Mas em agosto começa a valer a taxa das comprinhas. Fia, faz uma gentileza, liga aqui a luz dos lados. Não, essa mantém, a do lado. Pois é, para dar brilho pra gente, senão fica borocochô, gente, no aniversário do Ricardo. Poxa. Ajuda aí. Enfim, mas Ricardo, não era para proteger a indústria nacional, não tinha uma concorrência? Agora, você que era meu concorrente desleal, vem comigo e vamos junto? Te enganei, embestado! Essa foi Agora eu tive que apelar pro Tiririca para poder... É o único comentário que a gente pode fazer aqui. Magazine Luiza, da dona Luiza, empreendedora, e AliExpress, juntos. Acho que essa notícia foi ventilada já aí nos últimos dias, desse jogo, que inclusive jogou as ações do Magazine Luiza para cima. Só no primeiro dia. Olha que tacada. Coincidentemente, a dona Luiza, não a antiga, atual Luiza Trajano, ela é muito próxima do gabinete, do palácio, né? Os amigos do rei, do governo. E não sei se essa fusão, porque até onde eu sou do mercado, Danilo, até onde entendo, costurar uma parceria, principalmente com um varejista de outro país, demora um período de tempo. Certo. Não acontece, começa a conversar hoje de manhã, amanhã a parceria tá... Não. Então, será que não teve aqui algum jogo de interesse? Eu sei que tiveram vários empresários, não foi só a dona Luiza aí envolvida, tiveram muitos, e aí entrou gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, vários também interessados na proteção da indústria nacional. Coincidentemente, você entra na loja dessas pessoas, boa parte dos produtos são da China. Chinês. E aqui ficou nítido agora, né, que tem gente ganhando e não é você, não sou eu nem você, a não ser que a gente compre ainda ao longo desse mês de julho. Então, infelizmente, Danilo, aqui a tristeza para quem está nos acompanhando é a seguinte: a política pública nunca é feita pensando no povo. Não, inacreditavelmente, a gente paga gente para fazer esse trabalho para nós, cidadãos, pagadores de impostos, mas quando sai uma política pública, a gente sempre vai encontrar algo assim.
Uma ligação entre A e B, C e D ganhando e o povo pagando. E o povo pagando e o povo pagando. A realidade aqui é o seguinte, o povo vai pagar mais caro por um produto que ele já comprava. O governo vai arrecadar mais. Muito mais. Agora, uma boa parte das pessoas, ao invés de comprar nesses sites chineses, vai comprar aqui na loja da Dona Luísa o mesmo produto da China, só que pagando um pedacinho para a Dona Luísa. Mais o imposto de importação. Mais para o governo. O governo é o primeiro que vai ganhar, porque se você comprar aqui ou se você comprar lá, o governo vai ganhar. Você vai pagar mais caro, você cidadão. Parabéns para você que fez, ó, ué. Aqui duas coisas, eu discordo que a política pública não é pensada na gente, cara. Toda política pública é pensada no cidadão. Porque no final pergunta, tá, mas quem vai pagar? Isso, é boa, nossa. Vai falar, tem uns por esse aí, ponto de vista, é pensado tá? Pra tem, gente. Sempre são pensados. E aqui realmente eu ouvi uma conversa dessa. Foi uma demonstração para a AliExpress e outros do tipo assim, ou você se junta comigo, ou eu tenho articulação e influência suficiente lá no Palácio do Planalto para tributar você a 1000%. Aqui vai só um rugidinho para você ver o poder que tem. Porque é o seguinte, a AliExpress, a Shein, o Shein e todas as outras são globais, e agora está chegando mais a Temu, né? Elas não precisam da empresa da Magazine Luiza para estar no Brasil, já está. Então isso foi mais ou menos assim, você vai ficar meu aliado, não vai ser meu concorrente, porque se você quiser ser contra mim, eu também tenho como me defender pelos meios políticos, né? Eu acho que no primeiro momento isso vale, mas aqui fica um alerta também para esses empresários nacionais. Tem gente na China fazendo cálculo e chegando à conclusão de que talvez vale a pena vir aqui e montar um negócio aqui. Porque o Brasil é um grande mercado, o Brasil é um país continental, atinge muita gente, enfim. Então pode ser que esse jogo acabe virando. Em retaliação, não sei se a palavra exata é essa, mas vale reafirmar aqui que a China, ao invés de comprar nossa soja agora na última tacada de compra de soja deles, compraram dos Estados Unidos e estão abrindo uma conversa com a Argentina. Talvez seja em resposta à taxação que atingiu diretamente os chineses. Sem contar também com aquela MP do fim do mundo que fez com que a exportação ficasse mais cara. Então aí, como é commodity, marca não importa, eu não vou comprar de você, vou comprar dos Estados Unidos, outro que está oferecendo. Né? Enfim, só tragédia, como eu disse, e agora mais uma tragédia, tá bom? E essa realmente muito grave. Vocês sabem aí que Lula, quando foi eleito, ou pelo menos quando estava buscando a eleição, ele dizia que o meio ambiente seria uma das prioridades. Marina Silva, que é uma ativista ambiental muito conhecida no mundo, foi colocada como ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, justamente para ser o farol, o guia da proteção ambiental. Todavia, agora, comecinho da semana, na segunda-feira, o estado do Mato Grosso do Sul decretou o estado de emergência. E isso faz com que todas as compras, licitações, quer dizer, todas as compras sejam feitas sem licitações, porque a emergência demanda rapidez. Não dá para fazer uma licitação de 6 meses, sendo que o fogo está atingindo agora, né? Infelizmente, eu tenho aqui um gráfico para mostrar para vocês, né? Esse daqui é a série histórica das queimadas lá no Pantanal. Vamos esquecer 2024, os altos aqui. Comecinho 2003. Quem era o presidente de 2003, Ricardo? 2003, Lula. Primeiro ano do governo Lula. 2003, 2004, 2005. Quem era presidente de 2005, Ricardo? Lula. 2008. Quem era presidente de 2008, Ricardo? Lula. Legal. Aí teve uma queda aqui, um Temer voltou, o Bolsonaro voltou. E se liga nessa alta que houve aqui em 2024. Houve um aumento substancial, tá? Para facilitar, o IBAMA também já tinha anunciado no começo do mês, tá? Não foi surpresa. Entendi. No começo do mês, os servidores do IBAMA já falou, gente, nós vamos entrar em greve. Então não pegou o governo de surpresa, tá? Eles anunciaram que iriam entrar em greve no dia 24. O que mais? A Marina Silva aqui deu uma entrevista dizendo aqui, deixa eu ver, minuto 2 e 8. Eu vou deixar em tela cheia para vocês aqui. Pela primeira vez houve um plano de enfrentamento a incêndio no Pantanal a partir do ano passado, 2023, onde tivemos uma situação em que os incêndios não foram tão severos,
mas como nós fazemos política pública com base em evidência, já sabíamos que esse ano seria severo. Bem, já sabíamos que esse ano seria severo. Então, além da greve também não ter sido pega de surpresa, já avisaram. A Marina disse que já sabia em 2023 que esse ano seria severo e nada aconteceu. Infelizmente, nós tivemos imagens bem lamentáveis aí do Pantanal pegando fogo. Em 2020, Marina disse o seguinte: o Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é de... Pô, tava gostando da vozinha, põe aí, pô. E põe o dedinho também, vai. O Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa... É difícil falar palavras difíceis com a voz dela, pô. Do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo. Você fala, então aí, ó, falta de medidas para atuar no Pantanal é criminoso. Aí, é bom que print é eterno na internet. Lula, por sua vez, eu sabia imitar o Lula antes de ele ter aquela complicação na garganta. Depois ele ficou com voz diferente. Mas eu vou tentar. Por que nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal para combater os incêndios? Eu faço a pergunta agora, então, se essa é a solução, cadê as forças armadas que são subordinadas ao presidente da República? Basta que elas estão lá para fazer isso. E mais, ele disse o seguinte: esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Eu vejo que atualmente é só trocar o gênero de esse ministro por essa ministra e cidadão por cidadã, porque é exatamente, eu ia falar que é a mesma situação, mas são 4 vezes pior. E aqui uma imagenzinha que eu recebi e eu gostei, vou deixar aqui com você essa imagem subliminar. Consegue enxergar ali alguma coisa, Ricardo? Consigo, então, consigo sim. Quem conseguiu, ok. Se não conseguiu, fica encarando aqui que vocês vão ver a mensagem subliminar. Aí. Ricardo, era uma das prioridades. Se lembra lá no debate? Lembro. Mas parece que era só um discurso bonito para ganhar voto. Infelizmente hoje, eu falo aqui política do bom senso, então eu não gosto de extremismo, de ficar tomando lado, mas desculpa, tem certas vezes que não dá. Não dá para passar pano para algumas ações. Essa é uma. Danilo, o que chama a atenção é que, apesar do alto índice de aumento nas queimadas, 4 vezes mais, a maior quantidade de focos de incêndio no Pantanal desde 1988, eu não estou vendo o barulho de uma galera, um grupo de artistas, tá, que lá no passado fizeram música, se abraçaram, Salve Amazônia, Piriri Pororó. O que demonstra que aquilo não era um sentimento verdadeiro para cuidar da Amazônia, do Pantanal ou de qualquer bioma que nós temos no Brasil. Aquilo era um posicionamento político. Por que não estão fazendo esse movimento agora, já que as queimadas estão muito mais altas? Que a ministra declarou que já sabia que esse ano seria pior. Nós estamos falando de mais de 1 ano e meio de governo Lula. Mais de 1 ano e meio da ministra Marina Silva, ou desministra, porque não é possível a pessoa ser tão ruim num cargo. Não existe nenhum tipo de planejamento, de trabalho, de projeto para o meio ambiente no Brasil. Eu estou falando de uma maneira geral. Nunca houve tanto desmatamento na Amazônia, não estou vendo ninguém falar. Tem país que está parando de dar dinheiro para o fundo da Amazônia porque está vendo que não faz sentido algum, não há um plano. Agora, no caso do Pantanal, você não está vendo os aviões jogarem água lá, aqueles aviões equipados para levar água para combater o incêndio, você não está vendo as Forças Armadas mobilizadas, você não está vendo nada. Praticamente nada está acontecendo. O que nós estamos vendo são imagens de jacarés queimados, os animais todos morrendo e o governo dando desculpa. Desculpa de que a culpa está lá nos humanos, que botou culpa nas pessoas de lá, botou culpa na mudança climática. A mudança climática aconteceu agora, ministra, na semana passada? É desde a semana passada que a gente está tendo mudança climática no planeta? Não! Quando a senhora assumiu no ano passado, já tinha essa previsibilidade. E a senhora nada fez, a não ser ficar viajando para lá e para cá, falando uma ou outra bobagem. Eu nunca vi uma ministra do meio ambiente tão ruim, tão fraca como a Marina Silva. Eu nunca vi um governo ou desgoverno, na minha opinião, tão ruim, tão fraco, tão sem projeto quanto esse governo Lula 3, que mais parece um Dilma 2, ou até uma coisa pior do que o Dilma 2. A coisa está muito,
muito ruim no que diz respeito ao meio ambiente. O que era para o Brasil ser uma potência, o Brasil ser um exemplo para o mundo, está sendo uma coisa catastrófica. Olha, vira a página disso aí. Infelizmente não dá para virar essa página assim. A gente fala, vira a página, mas não dá. O Pantanal continua pegando fogo e a ministra botando culpa na mudança climática, o presidente viajando com a sua primeira-dama para passar Dia dos Namorados na Suíça com dinheiro do povo. Esse é o retrato do governo Lula 3. Uma vergonha. Nós tivemos também no comecinho da semana uma imagem bem chocante de Corumbá fazendo uma festa junina, enquanto a 2 quilômetros da imagem dava para ver o Pantanal inteiro pegando fogo. O Corumbá, que é considerada a capital do Pantanal. Em relação a Marina falando aqui, a culpa é da mudança climática, a culpa é dos humanos. Sim, ok. A culpa, ok, já sabemos. E aí? É isso que está faltando. A ação, diante de tudo isso aqui, como que vai fazer para evitar com que isso aconteça novamente? Porque senão, se é culpa disso e eu não posso fazer nada, para que ministério? Não é verdade? Enfim, situação triste aí, lamentável. Criminosa, na verdade. A situação, além de triste, Danilo, é criminosa. Olha, ficaria falando à noite, eu não quero falar, porque senão eu vou me estender demais. É bem revoltante. A sensação de impotência com o desgoverno é total. Mas vamos nos organizar, vamos dar o nome aos bois. Ministra, precisa melhorar muito essa gestão, ou trocar de ministro, porque essa não está conseguindo resolver os problemas, já que ela tem as informações antecipadas e ela não está conseguindo se antecipar, desenvolver políticas públicas. Se são as pessoas, precisa reeducar e punir as pessoas responsáveis por isso. Se é a mudança climática, a gente precisa se antecipar a esse processo. A gente já sabia que ia ter mais queimadas, porque nós estamos com o Exército, as Forças Armadas, que pode servir para isso, mobilizadas previamente com equipamento, com recursos para combater os incêndios e as queimadas no Pantanal. Tá faltando realmente a gestão, tá faltando alguém que queira fazer. As pessoas estão pegando dinheiro público para viajar, para ir participar de congresso lá não sei aonde. É isso que está acontecendo. É a próxima notícia. Desculpa. Vamos lá. Então já emenda aí, que eu nem me... Mas calma, só uma questãozinha. No ano passado, em novembro, teve a fumaça em Manaus, você lembra? Eu gravei um vídeo falando o seguinte, olha, a Marina respondeu que, olha, o governo anterior desmantelou a proteção ambiental, então a gente está organizando a casa. Tá, primeiro ano a gente até engole isso aqui. Segundo ano, já não dá. Vamos fazer aqui uma aposta que eu não gostaria de ganhar. Normalmente, em novembro, tem o pico de queimadas na Amazônia. Tá? Vamos ver se em novembro nós também teremos culpa dos humanos, culpa das mudanças climáticas, sendo que não é uma surpresa. Eu, que não trabalho no meio ambiente, sei. Novembro é o pico de queimadas. Vamos ver, então, o que o governo federal e a nossa ministra fará para evitar esse tipo de situação. Mas o Ricardo dizia aí que tem gente que pega dinheiro para viajar. Olha aqui, que legal. Agora, já deve estar acabando, diga-se de passagem. A gente grava de sextas-feiras, dia 28. Mas aconteceu o 12º Fórum de Lisboa. Avanços e recuos da globalização e das novas fronteiras. Transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais. Até aí, um fórum normal que está acontecendo lá em Lisboa, certo? Então, fosse pelo seguinte aspecto. Esse fórum é organizado, além de outras instituições, pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é uma instituição de ensino capitaneada por Gilmar Mendes, o nosso ministro do STF, e Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Tem mais um procurador que é sócio, mas esses são os famosões, né? Além disso, ele convidou aí a grande cúpula da nossa esfera federal para participar desse congresso lá em Lisboa. Lembrando, dia 26, 27 e 28 são dias úteis. Dias úteis, nós cidadãos, comuns mortais, não supremos e vitalícios, trabalhamos. Mas, enfim. Confirmar a presença. Olha que legal esse... como que o pessoal fala no Lollapalooza? Headline. Esse headline. 5 ministros do STF, 12 do STJ, 2 do TCU, 1 do TSE, 5 ministros do Lula, 4 governadores de estado, 5 senadores, 6 deputados, dentre eles Arthur Lira. Quem paga tudo isso? O STF diz que ele não paga nada de viagem, que é a locomoção, mas não respondeu alimentação, hospedagem. E ele falou que segurança 24 horas dos ministros paga sim, tá? Aí, lembrei aqui de uma fala, em junho o Barroso participou do Roda Viva, e ele disse o seguinte,
a falta de compreensão com as viagens dos ministros. Que, quanto aos eventos, eu acho que é uma falta de compreensão que tem sido muito explorada recentemente. Os ministros não podem viver encastelados no mundo próprio. A gente conversa com a sociedade. Quando nós conversamos, sempre há uma repercussão negativa como se fosse algo impróprio. Nossa, quem diria que um grande empresário que tem um processo no Supremo Tribunal Federal vai querer se aproximar de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não é verdade? Quem iria desconfiar? Pois é, Ricardo, o pessoal está fazendo a festa lá, tá? Eu até entendo, por exemplo, o AGU. AGU, advogado-geral da União, é uma pessoa formada em Direito. Aniele Franco, jornalista. A ministra do Tecnologia, se não me engano, é engenheira. Qual é a relação, gente, com esse fórum? Para mim, é só um lugar legal para que eles façam lá o lobby. Permite só um restinho? Por favor. Flávio Dino, hoje, dia 28, disse o seguinte, que seria impossível fazer esse tipo de evento no Brasil, porque não tem como assegurar a segurança dos participantes, porque o Brasil está muito polarizado. Olha, acho que essa fala do Dino diz tudo. Eu ia dizer exatamente isso. Primeiro, eu tenho alguns questionamentos que talvez estejam na cabeça de quem está nos acompanhando aí também. Mas vamos lá. O primeiro deles, por que fazer um evento de tamanha envergadura de uma instituição que vende os cursos aqui no Brasil? Eu mesmo, nas minhas redes sociais, sou impactado constantemente por cursos de pós-graduação, lato sensu, isso, pelo IDP, e agora por mestrado, doutorado, pós-graduação estrito sensu. Por que fazer um evento dessa envergadura em Portugal, do outro lado do Atlântico, na Europa, se a maior parte das pessoas que vão participar do evento enquanto palestrantes e até enquanto inscritos presencialmente, você também pode assistir esse evento online, são brasileiros? A resposta do Flávio Dino já diz tudo. E eu já tinha ouvido algumas pessoas, eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que estão lá, que foram participar, que são do universo privado, não fazem parte do ambiente público, né, da vida pública, foram com seus próprios recursos, estão lá. E uma das coisas que uma dessas pessoas me falou foi o seguinte: vai ser um dos melhores lugares para se fazer network, para se conectar com as pessoas, porque o Danilo leu aqui a quantidade de ministros do Supremo. Aí outra coisa que você perguntou no começo, que provavelmente a nossa audiência está se perguntando, e que eu me perguntei, quem está pagando essa conta? Porque não é barato você ir para a Europa. Não é mesmo. E quem tem a oportunidade já é uma facada. Mas aí eu me lembrei, Danilo, que olhando entre os participantes, tem pelo menos 12 empresas, coincidentemente, empresas que possuem causas, que possuem litígio no Supremo Tribunal Federal, como parceiras, como participantes, apoiando. Aí eu fico perguntando, caramba, o cara tem um processo no Supremo Tribunal Federal, ou no STJ, e aí ele patrocina uma atividade dessa, cujos donos, um deles é ministro do Supremo, e aí ele vai lá do outro lado do Atlântico participar, bater papo, porque o Congresso em si, aqui quem participa de Congresso aí sabe do que eu estou falando. Eu participei de muitos. Congresso em si é o menos importante. Ok, tem um tema ou outro, uma palestra outra legal, que agrega. Agora, o mais importante é o hotel que você fica. As pessoas que você fala depois do Congresso, é o cafezinho, é um jantar, é um almoço, é o relacionamento que você tem a oportunidade de estar com essas pessoas. Enfim, tem muita coisa aí envolvida. Agora, essa fala do Dino, Danilo, te juro que ela me pegou de surpresa. Assim, caramba, o ministro do Supremo dizendo que no país onde o Supremo atua, onde o partido que ele apoiou governa. Ele era ministro da Justiça. Ele era ministro da Justiça há meses atrás. Dizer que não há condição de garantir a segurança da realização de um fórum, cujos participantes são membros, a maioria, são membros do poder público brasileiro. Então, a necessidade de se realizar esse fórum em outro país, em outro continente. Eu ouvi uma pessoa falando que, na verdade, realmente não dá mais para fazer, eu ia usar uma palavra forte, eu vou diminuir aqui,
esse networking, a pessoa me usou a palavra convescote, mas esse Bonito, networking aqui no Brasil mais. Agora você tem que ir para lá, para então poder almoçar mais tranquilo, bater papo mais tranquilo, encontrar as pessoas mais tranquilamente. Não sei. Enfim, nada seria demais o fórum acontecer se a gente não tivesse quem julga e quem está sendo processado, encontrando um pagando para o outro, sabe-se Deus de que forma, sabe-se Deus como, porque realmente a gente não sabe, a gente só supõe, a gente só acha. Então, realmente nós estamos vivendo um momento muito, muito estranho aqui no Brasil, viu, Danilo? Vou resumir a isso aí. Sim, bizarro. 4 governadores, são tudo formado em direito, essas caracas. Meus não. colegas. É um network. O apelido do evento é Gilmar Palusa. Você vê o tamanho da grandiosidade da coisa. Cara, tem gente indo para lá, pagando do bolso para poder se encontrar com ministros, para poder estar perto, para fazer network. O evento deixou de ser um fórum de direito há muito tempo. Mas como diz o Barroso, é implicância nossa. É um concorrente do LID do Dória lá, sabe aquele LID? Pô, alguém, o LID deve estar triste, hein? Porque acho que nem o LID conseguiu reunir tanta estrela. Eu acho que o Esfera Brasil também faz as reuniões, tanto que uma vez teve o Gilmar Mendes e o presidente do Senado discutindo sobre as competências um do outro. É a mesma coisa. Se eu não me engano, o primeiro foi feito na Europa também, ou em Nova York. Mas não foi feito aqui. Mas um deles foi feito aqui, mostrando que sim, pode ser feito em terra brasilis, tá? Ah, e os ministérios da igualdade racial e da tecnologia, e mais um, acho que a própria Advocacia Geral da União, disseram que eles vão custear todas as despesas dos ministros. Ou seja, nós vamos pagamos aí. Todo esse passeio, se eu pagasse pelo menos aí. Tivesse a viagem para lá, até aí, eu sou advogado, gosto, tudo, mas infelizmente, eu fui um dos convidados. Por que será que o povo não é convidado? Se o povo paga, Daniel. Tá vendo? Toda a política pública é pensada com o povo. Quem vai pagar tudo isso? O povo. Ricardo Rose, já estamos falando aqui da alta cúpula, vamos manter também um altíssimo nível de discussão. Supremo Tribunal Federal. Adorei essa aqui, fumaça do bom direito. Uma analogia. Que para pedir uma liminar, uma cautela, você tem que ter a fumaça do bom direito. Indícios de que você tem razão. Adorei aqui, boletim jurídico, muito boa a sacada. Bem, é o seguinte, você lembra lá daquele... Pode falar. Bem bolado. Foi muito bem bolado, de passagem, essa daqui. Gente, você se lembra do que a gente comentou em outros resumos da semana, que o Supremo começava, parava. Um julgamento sobre drogas. Né? Uma pessoa foi pega com maconha, agora pode falar ali. Maconha, liberou. E foi presa. E aí a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com um recurso extraordinário dizendo o seguinte, com esse consumo de droga não afeta tão somente ele, se ele fuma na casa dele, não é um problema dele, e questionou a constitucionalidade dessa apreensão baseado no direito à intimidade. Isso foi para discussão lá no Supremo e lá virou o seguinte... O artigo 28 da lei do tóxico, acho que é 28, não faço criminal, então, se eu não me engano, é 28, se eu errei, me perdoe. O artigo 28 dizia o seguinte, portar, trazer consigo para consumo próprio, pena, não era prisão, tá? Era a medida, olha, não faça isso mais, o juiz ia dar sermão em você, foi questionar então se isso era crime ou não. O importante, o Supremo falou o seguinte, 40 gramas, tá sossegado, ou quantos pés de maconha? 40 ou 6 pés de maconha fêmea. Quanto dá 40 gramas? Eu fiz aqui uma compra para vocês saberem. De outra erva. Essa daqui já era legalizada já há algum tempo. Orégano, tá? Orégano. Que inclusive quando a gente ia fazer um vídeo aqui pro YouTube não ia falar maconha, a gente falava orégano. Então eu comprei orégano aqui. Aqui tem 40 gramas de orégano para mostrar para vocês o quanto o Supremo diz o seguinte. Se tiver com isso aqui de maconha, gente, não dá para colocar no bolso isso aqui. Ó, se eu tiver com isso aqui no bolso, tudo bem, não é configurado o tráfico. Vai ser somente uso e aí a polícia vai me deixar para lá. Exceto se encontrar comigo indícios de mercantilismo, fala uma palavra bonita, mercância. Ou seja, tinha também
uma balança, um caderno anotado o nome de quem recebeu. Uma balança, né? Ou seja, indícios de que não era bem para mim. Aí, nesse caso, poderia levar para a unidade policial e lá se processar. Coincidentemente, na sábado, teve uma marcha para maconha também, viu? E aí o pessoal ficou, acho que, bem feliz. Ricardo Rose, agora tá sossegado, pode comprar em qualquer lugar, como é que ficou isso aí? Porque se o Supremo disse que pode usar, é porque ele pensou nas consequências, não é verdade? Eu vi a piadinha antes de eu fazer o meu comentário, quero comentar uma piada que eu ouvi na internet aí, em um comentário, que a manchete era: Supremo libera até 40 gramas de maconha para consumo próprio. Aí o melhor sempre são os comentários, né? Tinha lá um comentário: eu nem sabia que os ministros fumavam. Eu ri muito com isso, eu também não. Tem então, um ali que tem cara de... tem gente que comemorou bastante. Mas, pessoal, vamos lá. Falando muito sério, que política de droga é uma coisa séria. Primeiro ponto. De todos os modelos que nós poderíamos imaginar, essa decisão do STF é a pior, na minha opinião, que poderíamos ter. E eu vou explicar o motivo. Primeiro, que eles descriminalizaram, ou seja, não é mais crime, só não vai mais em cana. Não tem reincidência, portanto, e também não vai para antecedentes criminais. Não é nada. É nada. Vai pedir para ele assistir uma palestra, e se ele não for assistir a palestra, não dá nada. Então não é nada, está descriminalizado até 40 gramas. Primeira pergunta, da onde saiu 40 gramas? Da cabeça de quem? De que estatística? Quem foi o técnico? Quem foi a pessoa que pensou, que bolou? Bolou, foi ótimo. Chegar em 40. 40 gramas. A realidade é assim, alguns ministros queriam 60 gramas, outros queriam 25, falou, vamos chegar mais ou menos no meio, 40. Essa é a estatística, literalmente do meio do cérebro de alguns dos ministros. Para ficar aqui, de manter a elegância com vocês aqui. Ok? Primeiro ponto, é esse, os 40 gramas. Eu tive a oportunidade de ir até Amsterdã, conhecer um pouco dessa política de droga, que a Holanda tem há muito tempo, desde final da década de 30. E lá é permitido o uso dentro do que eles chamam de coffee shops, são estabelecimentos ali, de certa maneira, autorizados e controlados pelo governo. Lá você pode fumar à vontade. Na rua, você não pode fumar. É proibido o uso de drogas na rua. E você portar essa droga, carregar ela com si, pode até 5 gramas. 5 gramas. Aqui no Brasil, que não pode fumar em lugar nenhum, teoricamente, agora diz que pode, né? Eles falaram que só em local privado. Não poderia ser local público. 40 gramas. Então veja a diferença. Um lugar onde é permitido o uso, em alguns lugares, são 5 gramas que você pode portar. Aqui são 40. Então, primeiro, esse 40 é surreal. Segundo ponto, como é que os 40 gramas de maconha vai parar no bolso do cidadão? Ela vai brotar no bolso do cidadão, já que o tráfico internacional, ou seja, o nacional, é proibido. Ninguém discutiu isso. Então, olha, a gente está liberando o consumo, ou seja, um pedaço dessa cadeia. Agora, entre quem fuma e quem vende, está tudo proibido. Então, ou seja, o pior tipo de política pública que nós poderíamos ter. Vai causar muito problema. Porque, na real, na minha opinião, está se estimulando o tráfico internacional de drogas. E por que eu falo internacional de drogas? Porque o Brasil, Danilo, não é produtor de maconha. Ele não é um grande produtor de maconha, nem a medicinal. Tanto é que quando alguém tem uma liminar para conseguir a medicinal, é para comprar do exterior, tem que trazer de fora. Então nós vamos estimular quem é que faz esse tráfico internacional de drogas a trazer mais, porque agora está liberado usar, as pessoas vão poder comprar um pouco mais e está tudo certo. Então, ou seja, nem liberou regulando de alguma maneira que o Estado controle, não foi isso que foi feito, e nem proibiu totalmente, que não foi isso que foi feito. Então, foi uma decisão que ela só, na minha opinião, só traz prejuízo à sociedade brasileira. Eu acho que nós temos sim que discutir política de droga. O Brasil não tem um plano nacional de drogas que vá para lugar nenhum. E nós estamos perdendo essa guerra com as drogas no mundo inteiro. Então, sim, o Brasil precisa discutir. Mas não é o Supremo Tribunal Federal. É o Congresso Nacional. E esse aqui, para mim, é o maior de todos os problemas. Não é o Supremo Tribunal Federal que deveria discutir esse assunto. É o Congresso, deputados federais e senadores, que devem se debruçar sobre este tema afinco,
com especialistas, trazendo de fora pessoas que implementaram políticas públicas que deram certo, que deram errado, o que deu certo, o que deu errado em outros países, levando em consideração a cultura desses países. A Holanda tem política de droga, o Uruguai tem política de droga, Portugal tem política de droga, alguns estados americanos têm política de droga, e lá dá para fazer os dois cases, que tem política que liberou só para fins medicinais, que liberou geral, e estados que é proibido. Então nós precisamos estudar a fundo para entender, dentro da realidade brasileira, o que nós podemos fazer no Brasil de política de droga. Deputados e senadores que têm voto, foram escolhidos para ser os nossos representantes. É eles quem devem discutir como nós vamos tratar a política de droga no Brasil. Do jeito que está, vai ampliar, para mim, na minha opinião, o tráfico internacional de drogas, no caso, a maconha. Porque a galera vai sair fumando geral agora e, desculpa, vai parar a pessoa com 40 gramas aí. Eu acho que tem algum traficante nesse nível de ignorância, vai andar com a balancinha na mão, o caderninho anotado. Não vai, agora gente. Agora sabe que ele pode andar com 40 de boa. É óbvio que eu sei que a legislação está dizendo que se ele pegar em circunstância que indique que ele está traficando perto de uma escola, sei lá, enfim. Mas a polícia, infelizmente, já sabendo que agora realmente não dá nada, ela vai ter que fazer vista grossa. Pelo menos que é o que vai acontecer. Agora balança para cada policial. Pelo amor de Deus, não, isso é irreal. A gente mora no Brasil, gente. As pessoas estão sendo assaltadas o tempo inteiro. A sensação de insegurança é crescente no nosso país. Vê a Bahia estourando a criminalidade, vários estados do Nordeste, o Rio de Janeiro, o crime organizado dominando, até nem praça agora você consegue mais fazer sem autorização do crime organizado. Crime organizado botando seu tentáculo em várias áreas da economia, virando uma entidade internacional. Desculpa, dizer para mim que agora o policial que tem tanto que fazer vai agora parar para ficar medindo se o cara tem 40 gramas. Vai mandar o cara andar, é o que vai acontecer, infelizmente. E vai estimular o tráfico internacional de drogas. A gente não tem política pública para as fronteiras, a gente não tem para os portos, não tem para os aeroportos. Quer dizer, virou uma bagunça generalizada. É isso que é. E, de novo, só para concluir, não estou dizendo que nós não temos que discutir. Temos que discutir. Mas não for adequado. Mas não for adequado, que não é o Supremo. Uhum. E só para lembrar, tá? O caso que chegou até o Supremo, porque o Supremo ele tem que ser provocado para agir, então teve um processo lá, esse processo é de repercussão geral, então vai valer para todo mundo, foi um caso de uma pessoa que foi presa com 3 gramas de maconha. 3 gramas. Aí eles entenderam agora que 40. Que tem que liberar geral. 40 gramas. É inacreditável. Lá na Holanda, o Ricardo falou 5, ou seja, metade desse saquinho aqui é o permitido. Eu não entendo muito de drogas, apesar desse olho vermelho, eu juro que não é fumar, não curto mesmo, tá? É tireoide. Mas me disseram que todos aqui tem potencial para fazer 130 negocinhos. Fininho. Se me permite complementar, o jornal A Folha de São Paulo trouxe lá os seus especialistas e disse que, se for o mais fininho, o boladão, deve ser usuário, né? Não sei. Ou lá, alguém que mediu. Diz que se for o mais fininho, dá 130 cigarrinhos de maconha. Finalmente. Se for o mais grossinho, que deve ter essa matemática aí nesse mundo, aí daria algo em torno de 40 cigarros. Finalmente, então, ou seja, o maconheiro sentiu alguma coisa, foi chamado como especialista por um jornal. Não é? Olha só, especialista em fumar maconha, que negócio. Gente, anotações, juro que vou ser rápido aqui. Primeiro, você vai falar do crime de receptação? Vamos dizer que você está andando lá, eu venho e falo, passa essa caneta. Aí eu pego essa caneta para mim, criminoso. E eu vendo essa caneta para terceiros. Quem recebe quem recebe, ele vai incorrer aqui no crime de receptação. Aqui no Supremo foi mais ou menos o seguinte: o crime de receptação não é mais crime, mas o roubo, sim. Então ficou assim, olha, se eu roubar e eu conseguir passar para frente ali, aquela pessoa não vai responder por crime nenhum. Mas ainda assim eu vou começar a roubar porque a indústria da receptação está liberada. É mais ou menos aqui. O crime anterior continua sendo e o posterior não. Então agora que o posterior não é, vai fomentar de fato o anterior. Devia falar no Congresso Nacional para fazer a regulamentação de forma adequada. 2. Pode ser que nós estamos diante do tal do abolício criminis. Quando, de novo, roubei tua caneta. E aí amanhã o Congresso fala, roubar não é mais crime. Eu já estava em cana. Aí acontece um perdão, eu tô safe, tô suave.
Então o CNJ vai começar a revisar as penas de quem foi trancafiado aí por tráfico nessas condições, tá? Outra coisa que eu não estou vendo ninguém falando. Olha o item 8 da repercussão geral. A apreensão de quantidades superiores aos limites hora fixado, mais de 40, não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta. Atipicidade é quando não há crime. Quando tiver elementos suficientes da condição de usuário. Então, 40 gramas, certo? Mas se me pegar com 80, o que acontece? O juiz pode concluir que, mesmo assim, eu sou usuário. Olha que loucura. Não vejo ninguém falando dessa... É que a gente, advogado, tem que procurar a brecha. Essa é a minha função na sociedade, é procurar a brecha. Olha isso aqui, gente. Então, pegou com 3 quilos. Eu ouvi um depoimento aí de que tinha gente que ia lá na Boca, comprava um tijolão, certo? De um prensado, e ia só usando um pouquinho. Então, naquele caso ali, apesar dela estar com 1 quilo de prensado, ela ia só dando aquela raspada, deixava, fumava e estava feliz. Ela não passava para frente, mas está com 1 quilo. 1 quilo é muito mais do que 40 gramas. Olha, realmente parabéns para os nossos 11 ministros que pensaram numa solução completa, né? Aqui cabe o seguinte, Danilo. No começo, que a gente começou essa fala das 40 gramas, estava ruim. Aí no final, parece o começo. Tá pior do que nós. Aquele meme é muito bom. Tava até que bom, mas tava ruim. Parece que piorou. Piorou geral agora. Agora, olha. Vamos continuar aqui dos nossos vizinhos. Gente, vou aqui falar o que aconteceu, porque aconteceu, vai, não foi, e teve muita gente confusa, então eu vou fazer um resumão com o meu espanhol, que é perfeito. Um general boliviano chamado Juan José Zúñiga anunciou a destituição de Luiz Arce, o presidente da Bolívia. Pegou uns blindados, uns soldados, ali sim era um golpe da hora, porque o cara pegou o blindado e foi para a porta do palácio, policial, não, exército, foi um golpe. Foi lá, encarou o Luiz Arce e falou, você não é mais presidente? Sou sim. Aí ficou naquele comadre, ninguém deu porrada em ninguém, depois falou, tá bom, então o golpe falhou. Aí foi isso. Em tese, resumindo, para você não ter que ficar pegando a imagem e ver, foi esse golpe. Gente, a América Latina não tem um golpe assim espetaculoso, nada, não, né? Só essas tentativas miadas. Aí, o Lula disse que, na verdade, existem interesses escuros, estrangeiros aí por trás, já que a Bolívia é um grande produtor de gás natural e o maior detentor de reservas naturais de lítio. Lítio, que é o elemento químico que faz as baterias de lítio. Muito importantes nessa nova economia, né? Que a bateria de lítio ela é muito mais durável do que as baterias normais. Então aí você tem carro elétrico, futuramente avião elétrico e assim outras coisas. Muitos interesses escusos estão sobre a Bolívia. O Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-prefeitável de São Paulo e atual deputado federal, disse que em Bolívia as melancias tienen cojones, dizendo que na Bolívia os militares têm coragem. Melancia é vamos dizer assim, um apelido que eles chamaram nossas forças armadas, porque são verdes por fora e vermelho por dentro, dizendo que são pátria, mas são comunistas por dentro. Dizendo o seguinte, lá o pessoal tem coragem. Coragem de quê? Olha, de dar um golpe? E aí os deputados do PSOL fizeram uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para apurar eventual crime de incitação ao crime por parte do Ricardo Salles. Ricardo, eu vi que você falou aí sobre a Bolívia essa semana. Ilustre, venha com sua sapiência para esse resumo da semana e dá uma pincelada aí sobre o que você sabe sobre o assunto. Vai precisar de muita sapiência, muita análise aqui, porque é uma pataquada. Pausa. E ainda estão falando que foi, na verdade, um autogolpe do Luiz Arce. Então vai, fala aí para nós. É uma pataquada sem tamanho. Primeiro porque ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Vamos falar a verdade. Cara, o general que tinha sido dispensado, tinha sido mandado, né, dispensado de suas funções há dias atrás, resolveu mobilizar as tropas, pegar tanques, ir até o Palácio Presidencial, entrou no Palácio Presidencial e desistiu do golpe. O cara já estava com a faca e o queijo na mão. Não faz sentido nenhum. Então, aí o presidente desceu todo pomposo,
botou o dedo na cara do general e disse que não ia ter golpe, o general falou, tá bom, senhor presidente, não vai ter golpe. Então... Aí, o pessoal, não tem mais golpe, aí volta todo mundo para trás. Cara, olha, muito ruim, parece episódio de Chaves. Trapalhões. Chaves parece o Chaves, gente. Mas, enfim, aí por trás disso tem muita história, muita gente diz que o Arce, que era o presidente, estava querendo dar um alto golpe, ou pelo menos que estava com a popularidade baixa, porque teve lá um problema com o Evo Morales lá atrás, e o Evo Morales está querendo vir disputar de novo no mesmo partido do Arce, e ali há um querendo contrapor ao outro, então ele precisava dar uma reforçada, parece que a moral dele está meio baixa, então ele é o cara que impediu o golpe na Bolívia, tá? Tem um monte de informação aí correndo solto, o que a gente sabe é que ninguém entendeu absolutamente nada dessa pataquada que aconteceu na Bolívia, um golpe capenga, um golpe que não era golpe, que começou e não terminou, e voltou para o meio, para o final, parece um meme de internet isso, e o que vale a pena a gente lembrar aqui um pouquinho é o seguinte, que lá atrás o Brasil, quem tomou um golpe aí foi a gente. Lá no outro governo Lula, governo Dilma, quem tomou um golpe foi a gente. Não sei se vocês lembram que a Petrobras que tinha lá foi reestatizada. Uma venda de gás que nós pagávamos um valor e de repente a Bolívia falou, não, agora vamos pagar outro valor diferente, cobrar do Brasil, e o governo Lula disse ok quando eles estatizaram quem? A Petrobras, lá deles, e depois quando houve um aumento na compra do gás, que a gente comprava da Bolívia, o governo brasileiro também disse, ok, vamos pagar mais, tudo beleza. E no fim do dia, tudo isso era para financiar programas de ajuda, tipo Bolsa Família, nosso aqui, deles lá, para tentar manter essa galera no poder. É uma palhaçada. Quando era o Evo Morales. Quando Evo Morales, que ele era presidente num período, fez uma mudança na Constituição para depois se candidatar, a galera disse que ele não podia, ele falou que agora era um outro país, era um outro contrato social, e aí então podia se candidatar. Eu sei que ele foi ficando, essa galera da esquerda é mais ou menos assim que funciona. E um vai ajudando o outro. Um vai financiando o outro de um jeito ou de outro, seja deixando aí a Petrobras para lá, que eles pagaram quase nada na Petrobras, valia muito dinheiro, pagaram nada reestatizando, depois aumentaram o preço do gás e a gente topou de boa, foi só pagando, ora em outros países emprestando dinheiro via BNDES e tomando calote. Eu sei que o brasileiro não está pagando só o Gilmar Palusa, ele não está pagando só para a ministra do meio ambiente, ao invés dela cuidar do meio ambiente, que já nem sei se é meio ambiente, eu acho que é 1/3 do ambiente, porque está queimando tudo. Uma piadinha sem graça, mas cai bem aqui. Eu sei que o brasileiro só está pagando aqui, está pagando em Cuba, está pagando na Venezuela, está pagando na Bolívia, está pagando geral. Não está sobrando para ele pagar as próprias contas. Na Bolívia é uma pataquada, Danilo, é difícil a gente entender o que aconteceu realmente. O que parece é que o Arce tentou fazer ali um alto golpe para melhorar a imagem dele, a coisa não deu certo. Vamos ver o que vai acontecer. Foi muito episódio de Chaves, assim, trapalhões. Gente, o exército não ia chegar na porta, já ter tomado, já ter mobilizado as tropas e falar, para. Fala, gente, tô pensando bem. Não vou, não. Vamos deixar isso pra lá. Você tá de brincadeira. Vamos pegar uma folha de coca e ficar todo mundo feliz. Porque, pelo amor de Deus. Agora também o outro. Não vou deixar de fazer o comentário na fala. Eu gosto do Ricardo Salles e tal. Mas pelo comentário babaca também, totalmente né? Desnecessário. Pra que isso? São primeiro que eles não têm culhões nenhum lá. Não fizeram nada. Fizeram nada, pô. Ó, com o presidente, um boca aberta, como é o Arce. Não. Pô, o general voltou. Que papalhaçadas, que culhão que tem. Já era um tapa na cara pelo e acabou. Amor do Senhor. Nem isso. Olha, é um episódio, é um meme. Isso aí era pra virar um meme de internet. É só isso, não é possível. Nada aconteceu. Um meme de mau gosto. O que também chamou a atenção é a agilidade do Lula em se manifestar. Porque o negócio aconteceu 5 minutos depois, o governo brasileiro já estava emitindo nota. Pô, para se manifestar com a guerra de Israel e o Hamas, demorou semanas e pressão social para alguém falar alguma coisa. O pau comendo lá em Israel contra o Hamas e tal, já gente morta, brasileiros mortos, demorou semanas. Aqui não demorou 5 minutos para o Lula. Aí o que me leva a refletir é o seguinte, será que até o Lula já sabia dessa palhaçada? Aí? Porque foi muito ligeiro, viu? Mas enfim. É verdade, cara. Você fez um comentário muito importante aí, porque a gente estava aqui vendo as notícias de Bolívia, e daqui a pouco Lula repudia. Caramba, Lula convoca um comitê urgente, enfim. Pra mim nada é por acaso. Que golpe de mau gosto, tá? Você sabe que às vezes eu gosto de colocar o meu chapéu de alumínio e ver umas teorias malucas, né?
E aí o pessoal da cabeça de alumínio já... Aqui, ó, meu chapeuzinho de alumínio aqui. Boa, agora você tem pra... um, hein, de verdade. Isso! Para os pensamentos alienígenas não entrarem aqui. Já falaram que isso é uma antecipação do que acontecerá aqui, caso o Luiz Inácio perceba que as coisas vão desandar. Enfim. O Luiz Inácio já está antecipando o 26, chamando o Bolsonaro. 2 ou 3 vezes, ele deu entrevista ontem para a TV Itatiaia, falando que o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro para disputa, ele nem teve eleição, disso, gente, nem teve eleição municipal ainda. É que o Lula sabe que ele... É um anti-Bolsonaro, se não for quando tiver o Bolsonaro, capaz dele tomar. O governo mesmo não tem, né? Gente, última notícia. Tu largou uma bomba no final, né? É porque a gente vai segunda, terça, quarta. E isso aí foi sexta. Tudo agora bem. Pouco, poxa. Gente, é o seguinte. A Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo aprovou um projeto de lei conhecido aqui popularmente como Pele da Fome, que, na prática, poderia inviabilizar, não é que está dizendo lá, é proibido, tá? Não vou fazer vou ter má fé com vocês. Não está dizendo isso, está dizendo que, para que haja doação de alimentos, pessoas jurídicas devem seguir os seguintes requisitos, blá, 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 blá. Pessoas físicas, os seguintes requisitos. Mas são requisitos que podem fazer o seguinte, você que vai fazer uma doação fala, putz, deixa pra lá, porque eu não tenho uma mesa. Quais são os requisitos, só para você ter exemplo? De uma pessoa física. Você tem que ter registro na Secretaria Municipal das Subprefeituras, na Secretaria Municipal da Assistência Social, você tem que ter cadastro de todos os voluntários, então você juntou 10 pessoas, as 10 tem que ter esse registro, vai fazer a doação de alimento, a Anvisa tem que fiscalizar a cozinha, onde vai ser realizada a cocção desses alimentos. Na hora de entregar a marmita, o local tem que ser limpo, tem que ser fornecido mesa, cadeira, talher e guardanapo. Terminou o evento, tem que fazer a limpeza. A gente vê em algumas imagens que simplesmente a pessoa vem, não estou criticando não, estou falando como é que é, tá a marmita e a pessoa come onde dá, onde der, porque é a situação, né? Que agora não, tem que preparar o ambiente, colocar a mesa. Então fez o seguinte, complicou demais. E aí todo mundo, obviamente, criticou muito esse projeto de lei. E o Rubinho Nunes, que é o vereador autor da proposta, disse que via suspender essa proposta, porque a ideia dele era de otimizar as doações, de modo que não houvesse desperdício. Né? Entendi. Eu sei que pedir a cabeça desse homem hoje aí foi muita gritaria, enfim. Danilo, primeiro, um projeto burro. E como é que ele ia otimizar, querendo que a Anvisa fosse na casa das pessoas, que você tivesse que ter mesa, tenda, barraca, talher para a pessoa em situação de rua, a pessoa está em situação de rua, a pessoa está passando fome agora. Aí você, não, vamos dar a doação na semana que vem, a marmita, porque a gente não está falando de qualquer doação de pessoas em situação de rua. Olha, eu nunca vi, poucas vezes eu vi um projeto tão burro, que deu tão errado, que no momento que ele foi aprovado na Câmara ontem, hoje deu uma repercussão tão grande que o projeto está até desaparecendo. Menos de 24 horas. O prefeito já se manifestou que não sancionaria de jeito nenhum um projeto desse. Os vereadores que devem ter votado sem ler, porque acreditem, isso acontece muito, não é só vereador, não. O nome da lei é plano municipal. Cara, sentou-lhe a caceta. Provas aí. Cara, nunca vi um negócio ruim. Você precisaria, imagina, para você doar uma marmita para uma pessoa em situação de rua, você ia ter que se cadastrar na subprefeitura, você ia ter que se cadastrar na secretaria, nas duas, tá? Secretaria de Assistência Social. Todos os voluntários tinham que fazer esse cadastro, você tinha que levar uma barraca, uma mesa, guardanapo, prato, talher, para poder dar uma marmita para uma pessoa em situação de rua. Se você não fizesse isso, você poderia tomar uma multa de até 17 mil reais por você doar uma marmita para uma pessoa que está passando fome, que está em situação de rua. Então, olha, eu já vi coisas de idiotas na vida, eu já vi várias. Na política, vixe. Agora, esse projeto, ele tá ali no top 10. Já vi coisa idiota, pelo amor de Deus, é o mínimo que dá para falar. Óbvio que a sociedade de A a Z foi contrária, porque sim, a gente pode ajudar a otimizar o vereador. Eu acho até interessante
que as subprefeituras se envolvam com as pessoas que queiram doar, ajude a organizar esse processo, para não ficar excesso de sujeira depois, para que essa ação voluntária, essa vontade que o brasileiro tem um bom coração na maioria dos casos, querendo ajudar as pessoas ali, possa ter mais organização. Agora, quando você obriga a pessoa a se cadastrar numa subprefeitura, a subprefeitura não faz nenhum trabalho para qual ela é paga para fazer. Quanto mais organizar as pessoas que querem doar, que isso acontece todo dia. Já me desestimulou. Pelo amor de Deus, a pessoa não vai mais doar. Era na prática o que estava acontecendo. É surreal. Eu já vi um projeto de gente burra, mas que nem esse aí tá para escalar, pelo amor de Deus. Fazer parece uma que coordenação, só piora. Falar, olha, gente, vem aqui que a gente fala onde são os pontos de concentração. Isso. Pra gente articular e fazer isso legal. Mas não precisa de lei não, tá? Subprefeito, tiver 2 neurônios e quiser vontade de trabalhar, ele pode fazer isso agora. É só fazer, subprefeito, que queira ajudar a organizar. Procura as entidades, as pessoas, cria um cadastro, você, um site de internet, um aplicativo, um grupo de WhatsApp, de graça, com as pessoas que querem doar, para a subprefeitura ajudar na organização disso. Pelo amor de Deus, projeto ruim. Olha, vou te dizer, pelo amor de Deus. E assim, eu já vi o Rubinho fazendo coisas interessantes, ele entra com umas ações populares aí para evitar gastos, eu acho legal. Mas na Câmara, né, como advogado, ok, como cidadão. Agora na Câmara parece que não tem colocado bons projetos, porque foi esse aqui, foi a CPI do Júlio Lancelotti. Você lembra também, em março? Tem muita gente que diz que esse projeto era mirando o Júlio Lancelotti. A ONG que o padre... eu não quis questionar aqui, não mas sei se era ou não, tô falando que tá correndo na internet aí, na boca miúda. Consequência da ação dele contra o padre Júlio Deu Lancelotti, ruim. Né? Então tá 2-0 pro padre, viu, Rubinho? Só pra você entender se esse foi o objetivo, não sei se é ou não. Se foi, o padre tá 2-0, porque tu tentou colocar ele numa CPI mal organizada, mal orquestrada, deu ruim, o padre ganhou. Aí agora, se você tentou mirar ele nesse projeto, deu pior ainda, o padre ganhou. Esse gol meio que foi um de letra do padre. Eu contaria aí uns 3-0. Mas no mínimo tá 2-0 pro padre. Foi vamos ver. Uma cesta de 3. Isso, foi, pô, pelo amor de Deus. Que ele conseguiu... Tem gente da direita contra o projeto. Talvez até pessoas que achassem que o padre realmente... Não... Até gente assim tá contra o projeto, porque, pô, mal feito, mal elaborado, mal articulado. De mau gosto, de muito mau senso. Muito ruim. Tá? É isso. Ricardo Rous, você falou aí, coisa rápida agora, você falou aí do Nunes, né? Ele não é doido de sancionar um negócio desse aí. Já tirou dele rapidinho, hoje já tirou dele fora. Porque uma pesquisa colocou ele empatado com o Boulos, se ele sanciona isso aí, o Boulos vai pelo amor de decola. Eu vi outra também que colocou o Datena empatado. 17%. Em quinto lugar, do nada começou a... E foi a Quest, que por acaso, eu acho que você participou dessa pesquisa. Quest? Não foi essa, não. Era Intel? Quest Intel? Sim, exatamente. Então foi o resultado desta pesquisa foi que botou o Datena. Foi tu que deu o Datena, não? Não, posso te garantir que o Datena não foi, não. Eu sei disso. Mas enfim. O que eu tava falando? Ah, tá, colocou o Datena. O Datena que tava lá largado e de repente, né? Fui uma das pessoas que respondi, eu vi um patrocinado na internet. Eu vou responder 40 questões lá, mas agora vocês podem dizer que já viram alguma pessoa que respondeu. Então tá esse empate aqui, esse bololô. Vai ficar até a eleição. Isso em primeiro turno, tá, gente? E outra coisinha, ontem aconteceu o primeiro debate entre presidenciáveis United States of America. E uma coisa, um monte de coisa lá, tá? De debate. Mas o que chamou a atenção é que realmente o Biden, coitadinho, ele já tá travando o Nintendo. O bichinho para e fica ali. Teve uma hora que ele começou a falar e o Biden, o outro, Trump, olhou pra ele tipo... O que você tá falando? What the fuck? Aí, na hora que foi a resposta, ele falou assim, eu não entendi o que ele disse, então não tenho como responder. Mas a segurança, porque ele já tá um senhorzinho, gente. E o engraçado é que o Trump é 3 anos mais novo só do que o Biden, mas ele parece estar mais inteirão, né? Enfim, tanto é que já estão começando a questionar, será que o Biden é o melhor candidato para estar à frente dessa disputa eleitoral? Porque o senhor já está ficando senil, tadinho. Tá falando aí que etarismo, estão falando, só porque ele é senhorzinho. Sei lá, se uma pessoa tá ficando senil, não sei se ela tem capacidade de governar um país, principalmente com ogivas nucleares. Controla bombas atômicas e tal. Eu não sei o que os democratas estão... Para encerrar aqui o nosso... Eu não sei o que os democratas... Eu sei que o que eles estão pensando, não sei o que os democratas estão pensando, mas o zum que a gente ouve é que depois do debate de ontem, a conclusão que uma parcela dos democratas, o partido do próprio Biden, está chegando é que não dá.
Não é a primeira demonstração de paralisação do presidente americano. Ele já ficou parado, sem responder em alguns eventos públicos. Ele já errou a saída, já falou bobagem, já fez bobagem em alguns eventos públicos. Uma imagem mais recente que rola por aí, ele parado num evento que deveria ter saído, o Obama puxando ele pelo braço para que ele saia. Teve no G7 a Meloni buscar o cidadão porque ele estava olhando por nada. Ele não está bem, é nítido. Agora, o porquê o Partido Democrata continua com ele na disputa, tendo outros nomes, aí esse é o grande questionamento. Tem gente que diz que na convenção dos democratas, lá em final de julho, mudariam, talvez colocariam a Kamala Harris, que é vice-presidente, enfim. Tem gente que fala da Michelle Obama, já que o Obama começou a se envolver mais profundamente na campanha do Biden. Tem gente que fala que não pode acontecer nada disso, porque o presidente venceu as prévias dentro do Partido Democrata, então tem um regramento diferente no interna corporis do Partido Democrata. Enfim, o que é nítido. Ontem, o debate foi feito na CNN, que é uma TV americana de esquerda, tá? E o público que assistiu o debate, 67% deles disseram que o Trump ganhou o debate. E 33% disseram que foi o Biden. Ou seja, dentro dos próprios democratas, eles estão achando que tá ruim. Tá feia a coisa, tá nitidamente alguma coisa acontecendo com o presidente Joe Biden. Então, eu acho que vai ter algum movimento aí, ou vai ter algum movimento na substituição do candidato democrata, ou vai ser uma surra que o Trump vai dar nas urnas, porque o povo americano está prestando atenção, está percebendo que não vai dar certo. É engraçado, como eu disse, que a diferença de idade entre eles não é muito grande. Por exemplo, se o Trump for eleito, ele vai terminar o mandato com a idade que o Biden está praticamente hoje. Mas aparentemente ele não está tão... Mas se o Biden for eleito, ele termina o mandato como o presidente mais velho da história americana. Então, enfim. E também não é necessariamente só a questão da idade. Ele pode ter, e estejam aí escondido, cadê o chapéu de alumínio? Olha o chapéu de alumínio aqui, alguma doença, algum problema de saúde. E ninguém quer falar, porque um problema de saúde numa campanha presidencial pode denotar algum tipo de fraqueza e tal. Então, pode ter, estão tentando maquiar. Não está dando certo. Não está dando certo. Está todo mundo vendo que o presidente americano atual não está bem. Pois é, mas aí a gente vai acompanhando, como o Ricardo diz aí, é julho as convenções lá. Isso, lá é exatamente. E o Ricardo entende mais de política internacional, americana principalmente, ele vai trazer, quando chegar em julho, aos nossos resumos da semana, essas informações aí com mais frescor. Por enquanto, nós ficamos por aqui no resumo da semana especial de aniversário de Ricardo Rose, e a Kimberly, que está ali atrás, dando todo o suporte para nós, né? Gente, para achar o Ricardo Rose nas redes sociais... Ricardo Rose Oficial ou Ricardo Rose, em algumas delas, você vai achar com alguma facilidade aí. Perfeito. E temos uma novidade, depois de muito insistir, o Política do Bom Senso também está no TikTok. Aê! E para achar no TikTok? Política do Bom Senso, para achar no Instagram, Política do Bom Senso, para achar no Facebook, Política do Bom Senso, para achar no YouTube, Política do Bom Senso, ou YouTube/Bom Senso. Então, tenha bom senso. Isso, se inscreve aí. Se inscreve. Deixa o like nesse vídeo se você gostou, comenta, muito importante para que a gente saiba a opinião de vocês, para saber um termômetro se a gente está indo no caminho certo ou não. Compartilha no grupo da família se você gostou. Se você não gostou, compartilha no grupo da empresa, tá? Deixa seu inscrever aqui. Quando você se inscrever, você ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e assim ficar sempre informado sobre tudo que acontece na política nacional e internacional. É isso? Perfeito. Então, parabéns a você, parabéns, muito obrigado, muito parabéns aos meus familiares que fizeram aniversário, aos meus amigos e todos também que estão nos ouvindo são aniversariantes. Parabéns a todos. Fez aniversário em junho, é tudo gente boa. Tudo e boa gente. Gente, também é o mês da festa junina. Tem que ser, né? Verdade. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Até semana que vem. Tchau.